Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui compartilhar algo da parte de Deus. Eu espero que o Espírito Santo traga uma palavra rema sobre a sua vida. Eu vim compartilhar, não é uma palavra, né? Vim compartilhar algo que eu aprendi em um momento devocional, certo? Então é algo bem simples, gente. É curto, eu espero que seja bem breve e que seja simples e claro. Então, esperem assim, tá certo? Dessa maneira, porque eu fico mais aliviada, mais tranquila. É algo que vem de um devocional e que eu achei, e o Espírito Santo falou no meu coração e eu achei que eu deveria compartilhar isso com a igreja. Então, antes disso, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Jó. O livro de Jó é um livro muito, muito especial. Então, vamos abrir a palavra no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 9. Eu não gosto muito, eu gosto de pregar a palavra de Deus, né? Falar de Jesus. Mas hoje, né, nós vamos falar de algumas artimanhas de Satanás. Que eu ia dizer que eu prefiro falar de Jesus, do nome de Jesus, da obra que ele fez. Eu não gosto de estar dando muita ousadia para Satanás, não, né? Até porque a palavra não dá tanto. Mas, de certa forma, é muito importante, principalmente nos nossos dias, que o povo de Deus tenha conhecimento acerca do que a palavra diz sobre ele, como ele age. Porque senão a gente vai ser enganado. E a palavra também fala que nos últimos dias muitos seriam enganados, o amor de muitos iria esfriar. E a igreja que não tiver conhecimento vai ser enganada. Mas a igreja que tiver conhecimento da palavra, ele não vai enganar. Ele não vai enrolar você, ele não vai trazer confusão para a sua vida se você souber como ele age. Se você tiver um entendimento que vem do Espírito Santo e que o Espírito Santo lhe diga, olha, isso daqui não é natural, isso daqui não é eventual, isso aqui é algo que vem da parte do inimigo da sua alma. Reaja, entendeu? Assuma uma postura diferente. E é por isso que eu achei importante compartilhar essa palavra com você. Então, vamos ler. Por quê? Porque esse versículo, o capítulo 1, versículo 9, eu estou falando isso porque é uma fala de Satanás. Então, a palavra hoje vai começar com uma fala de Satanás. E diz assim o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó, debalde teme a Deus? Pronto, esse é o nosso primeiro versículo, não o último, mas o primeiro versículo dessa noite, certo? É uma pergunta. Satanás diz ao Senhor, Satanás fez uma pergunta a Deus, ele disse, porventura, Jó realmente teme a Deus? Jó realmente teme a Deus? Satanás faz essa pergunta a Deus. Né? Então, vamos orar? Querido Espírito Santo, amado Espírito de Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, traz a tua palavra rema ao coração de cada um que ouvi-la nessa noite. Fala, Senhor Deus, com meus irmãos. Que nessa noite, em nome de Jesus, algo no reino do Espírito possa ser descoberto, Senhor. Eu também quero clamar, Senhor Deus, pelo teu sangue, Senhor Deus, sobre essa casa, sobre essa família, sobre a minha vida, Senhor Deus, sobre a nossa casa aqui, sobre todos nos 4 cantos desse terreno, nos cobre com teu sangue, Senhor, porque a batalha espiritual é real e é verdadeira, Senhor. Por isso, de antemão, eu já te peço, nos guarda, nos traz o livramento, Espírito Santo. Acampa anjos aqui ao nosso redor armado, Senhor, hoje, agora e nesses dias que seguem. Repreende toda retaliação e toda seta. E também na vida de cada um, Senhor Deus, que assumiu uma postura de fé. Faz assim, Senhor, vem guerrear essa guerra por nós. Em nome de Jesus.
É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos começar. É uma pergunta. Se nós lermos um pouco antes, no versículo 8, está escrito assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O Senhor estava em diálogo com Satanás. E o Senhor afirmou uma verdade. O Senhor afirmou uma verdade para Satanás. Disse quem era Jó. Uma verdade acerca da vida de Jó. Grave bem isso. O Senhor disse acerca de Jó o quê? Que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi o que o Senhor afirmou acerca de Jó. E o que acontece logo em seguida? Satanás fez uma pergunta simples. Porventura, Jó realmente teme a Deus? Satanás faz essa pergunta para quem? Para o Senhor. O Senhor fez uma afirmação acerca de Jó e Satanás pergunta ao Senhor exatamente o que Deus acabou de afirmar. Entendeu? E essa pergunta é um problema. Por que essa pergunta é um problema? Essa pergunta é um problema porque o Senhor não gosta de perguntas? O Senhor foge às perguntas? Tem muita gente na internet, em muitos lugares, que quando estão passando por situações difíceis, gostam de ficar indagando coisas a Deus, né? E essas perguntas podem ser um problema. Pessoas gostam de ficar indagando coisas a Deus, uns aos outros, trazendo questionamentos. E esses questionamentos podem ser um problema. Juliane, por que você está dizendo isso? Então, Deus foge de perguntas, né? Quer dizer que o Senhor foge de perguntas, ele não pode ser questionado, Deus não pode ser confrontado, a palavra não pode ser confrontada? Não é isso. Entenda bem. O Senhor, ele é muito interessante, porque o homem terreno, né, com quantidade de anos, de tempo de vida limitado, mesmo apesar de ele conhecer essa limitação de tempo, muitas vezes o homem é muito audacioso, ao ponto de achar que o conhecimento que ele acumula pode confrontar Deus. O conhecimento que ele acumula vai colocar em xeque a palavra de Deus, ou a existência de Deus, ou o poder de Deus. E quando eu digo que as perguntas em momentos difíceis ou em determinadas situações da nossa vida, algumas perguntas podem ser um problema, aí a pessoa vai dizer assim, tá vendo como a palavra não resiste a um questionamento inteligente? Pois é, mas eu queria lhe dizer que a própria palavra diz que a sabedoria tomou conhecimento com Deus. Já pensou? A sabedoria tomou conselhos com Deus. Então, a sabedoria e o conhecimento, eles são amigos de Deus, sabe? O Senhor os detinha quando fez a terra e todas as coisas. Está escrito lá. Então, o problema da pergunta não é esse. O Senhor não foge de perguntas. O Senhor não foge de confrontos. Deus não tem medo. Ele tem controle de todas as coisas. A sabedoria do homem, do mais sábio, do mais culto, do mais inteligente, ela não assombra Deus. Ela não tira Deus da sua tranquilidade, de jeito nenhum. Isso é uma tolice dos homens pensarem isso, né? Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala tanto sobre sabedoria e conhecimento, mas esse não é o tema. Mas só para a gente encerrar, a palavra de Deus diz que o Senhor, o astuto, ele é pegue, existe uma armadilha para o audacioso, o astucioso, que está escondida na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. Ela é laço para os seus próprios pés. Entende? Então, gente, o Senhor não foge do conhecimento. Se a gente está passando por um momento difícil, se existe algo na nossa vida que a gente precisa de um entendimento, busque ao Senhor, sim. Peça conselho de Deus, sim. A palavra de Deus, que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Se eu não me engano, a Linda falou essa palavra agora na live dos jovens.
Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Isso está escrito, certo? O Senhor, ele não tem medo das interpelações, das perguntas. Não. Muito pelo contrário, ele quer encher a sua vida. Ele quer que você ande com sabedoria e com conhecimento. Sim, isso aí não é um problema para Deus, não. Ele quer encher a sua vida de conhecimento. Mas colocando o tema conhecimento de lado, o problema dessa pergunta, então, qual é? O problema dessa pergunta é porque, eu vou dizer uma coisa que parece muito com a minha irmã, Emanuela. É porque essa pergunta, Emanuela, é Satanás sendo Satanás, né? Ela sempre diz muito isso e eu lembrei dela. Essa pergunta aqui, ela é Satanás sendo Satanás, né? E eu estou trazendo ela para você porque você precisa, nós precisamos, a igreja precisa conhecer como o nosso inimigo age para a gente poder se defender dele, né? E o que é Satanás sendo Satanás? É porque essa pergunta aqui, ela não é uma pergunta para obter uma informação, obter sabedoria, obter conhecimento. Quando o Satanás traz essa pergunta, ele não traz porque ele não sabe dar resposta. Certo? Por quê? Você acha que Satanás não conhecia a vida de Jó? Você acha que ele não sabia que Jó era íntegro e reto, de verdade? Ele não conhecia? Se você lê aqui o capítulo 1, nos inícios, os primeiros capítulos, os primeiros versículos, até o 8, está descrevendo a vida de Jó. E Satanás conhecia a vida de Jó. Então, Satanás sabia. Mas Satanás, ele tem essa forma de agir. E qual é a forma de agir? É pegar uma verdade de Deus, uma verdade que Deus diz, e lançar sobre ela uma dúvida. Lançar sobre ela uma dúvida. Ele é tão audacioso que ele fez isso aqui nesse momento. Assim que o Senhor diz uma verdade, o que Satanás faz é lançar sobre ela uma dúvida, certo? Ele fez isso com o próprio Deus. O Senhor tinha acabado de dizer: Jó é homem íntegro. E Satanás, e que se desvia do mal, temente a Deus. E Satanás diz: ele realmente teme a Deus? Gente, essa estratégia de lançar uma dúvida sobre uma verdade de Deus, ela, na palavra, ela não é a primeira vez que acontece. Por favor, abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vamos lá para o livro de Gênesis. No capítulo 3. Olha só o que aconteceu aqui nessa história. Essa história aqui que nós vamos ler, ela é bem conhecida, todo mundo já sabe, certo? Todo mundo já sabe até o que eu vou falar, não sei nem se eu ainda falo. Mas vamos lá. Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O que você vê aqui? Olha só, a estratégia que ia acontecendo no iníciozinho. Primeira mulher estava lá. Então, Satanás chegou para ela e disse: Ei, o Senhor disse para não comer de toda a árvore? Aí me responda você. Você acha que Satanás não sabia a ordem que Deus tinha dito? Ou ele sabia? Ele sabia. Essa pergunta não tinha o propósito de saber, o que foi que Deus disse, o que foi que ele proibiu, vamos ver aqui, me diz alguma coisa, o que foi que ele proibiu. Não, Satanás sabia sim, ele sabia, ele estava lá no começo, ele estava lá o tempo todo e ele sabia o que o Senhor tinha dito. A verdade que o Senhor tinha dito, o propósito dele com a pergunta era lançar dúvida sobre o que o Senhor tinha falado. Mas vamos ver, você vai ver isso aqui claramente. Satanás chega para a mulher e pergunta: Ei, o Senhor disse, como foi que ele disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? É isso? Foi uma pergunta simples, gente. E o que foi que Eva respondeu? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, quando eu estava fazendo devocional, eu fiquei pensando, mas Senhor, por que Satanás ficou perguntando uma coisa que ele já sabia a resposta? E ela deu a resposta certa. Então, qual é o problema aqui, Deus? Você consegue pensar qual é o problema? Que estratégia pode existir em Satanás se ele lança a pergunta e ela dá a resposta certa? Como assim a resposta certa? Se você abrir a sua Bíblia, voltar um pouco mais, no capítulo 2, no versículo 16, o Senhor diz assim, ó, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual é o problema aqui? Vamos 10 segundos para a gente pensar qual é o problema. Ora, Satanás pergunta o que já sabia e Eva responde a coisa certa. Onde está o problema dessa situação, gente? Qual é o propósito de Satanás aqui? Eu fiquei pensando, e o que veio ao meu coração foi o seguinte: Satanás, ele queria alguma informação. E a informação que ele queria não era o que Deus tinha dito, porque ele já sabia o que Deus tinha dito. Satanás queria que Eva desse a resposta para ele. Veja bem, Satanás queria saber algo de Eva. Satanás queria que ela reagisse a pergunta dele. É porque, assim, eu não gosto de ficar falando o que não está escrito na palavra. Na palavra só está escrito aqui, com as nossas com as letras que a gente lê, exatamente o que ela respondeu. Mas, na verdade, existe muita informação quando uma pessoa dá uma resposta para você. Na verdade, existe muita informação, porque existe a expressão facial dela, existe a forma como ela age, existe o tom da voz dela. Nada disso está escrito aqui. E eu não gosto de falar do que não está escrito. Mas a gente não precisa falar do que não está escrito. Porque na continuidade do texto, a gente consegue perceber a sutileza do que estava acontecendo naquele momento. É isso que eu quero que você preste atenção. Veja bem, o diabo perguntou e ela respondeu. Você imagina ela dizendo assim, Satanás perguntando, Eva, o Senhor disse que não era para comer nenhuma árvore, nenhum fruto de nenhuma árvore. E Eva responde, não, a gente pode comer todos os frutos, só daquela ali eu não vou comer não, de jeito nenhum, não. Aquela ali não pode, porque se a gente comer, a gente morre. Ela respondesse de uma maneira veemente. Mas Satanás viu que Eva talvez tenha ficado. Eva não estava na fé, igreja. Eva não estava na convicção. Ele fez Eva pensar e Eva pensou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque veja exatamente o que acontece no versículo 4. Satanás, igreja, Satanás lê as nossas reações. É uma estratégia dele. Veja bem, se você convive com uma pessoa há muito tempo, se você convive com ela, se você anda com ela, almoça com ela, janta e viveu toda a vida com ela, você não consegue saber exatamente o que ela pensa. Talvez você não consiga ler a mente dela, claro, mas você consegue, através das reações dela, do jeito dela, você consegue entender como ela está se sentindo, como ela está agindo, o que ela está pensando. Não é verdade? Não é isso que acontece? Pois é, Satanás também consegue. O Senhor lê o nosso pensamento, o Senhor sonda o nosso coração, mas Satanás lê as nossas reações, ele lê a nossa postura.
A palavra de Deus diz que ele anda ao derredor como leão. E naquele momento ele leu Eva. E quando ele fez a pergunta que ela respondeu, ele conseguiu ler para além do que ela tinha falado. Ela falou exatamente o que o Senhor tinha dito, mas ela falou muito mais. Ela falou muito mais com a reação e com a ação dela. E quando ele leu essa reação dela, ele fez um ataque direto. Imediatamente ele fez um ataque direto. Olha aqui o que tem no versículo 4. No versículo 3, Eva acabou de repetir exatamente o que Deus tinha dito, a coisa correta, a forma correta. E no versículo 4, Satanás diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E o que é isso aqui? É certo que não morrereis. Satanás contradiz frontalmente o que o Senhor tinha dito. O Senhor tinha dito: se você comer, você morrerá. E Eva disse: não, o Senhor disse que se a gente comer, a gente morrerá. E Satanás lê a reação de Eva e faz um ataque direto, igreja. Ele faz um ataque direto. Não morrerá. Não morrerá. Satanás faz um ataque à verdade de que Deus tinha colocado nas mãos de Eva. Satanás faz um ataque e contra-argumenta uma afirmação verdadeira do Senhor. Exatamente o que aconteceu no cenário de Jó. O Senhor disse: Jó é um homem que teme a Deus. E Satanás lançou uma dúvida: realmente teme a Deus? Eva disse: não comeremos que morreremos. Satanás lança um ataque frontal, diz: não morrerá. A questão é que a nossa reação diante das coisas, ela é vista pelas pessoas, ela é vista pelo reino do Espírito. Muitas pessoas pensam que estão sozinhas. Vamos falar sobre a fé. A palavra de Deus diz que a fé é a firme convicção das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É a firme convicção. Eu andei pesquisando aqui, gente. Em algumas traduções, tem que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Que a fé é a certeza e a convicção. E tem tradução que diz que a fé é a firme confiança do que se espera. Guarde isso aí no seu coração. A fé é a firme confiança. Essa estratégia da Eva, concluindo aqui, certo? Se você chegar no versículo 24, Satanás diz: é certo que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele morrerdes, se vos abrirão os olhos como Deus e sereis conhecedores do bem e do mal. E no versículo 6, a gente percebe que a reação de Eva era aquela que a gente imaginou. Ela não teve uma firme convicção no que o Senhor tinha falado. Porque no versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E comeu. Então, o que aconteceu? Satanás lançou uma dúvida sobre uma verdade de Deus, esperando uma reação de Eva. Eva teve uma reação que a gente não sabe qual foi, porque não está escrito na Bíblia. Mas por conta da reação que ela teve, ele lançou um ataque direto. E ele contra-argumentou uma verdade de Deus. É esse o cenário, você entende? E Eva sucumbiu nesse ataque e desobedeceu. E comeu. É muito importante que isso fique claro. Entende? Por quê? Porque a gente vai ver essa estratégia mais uma terceira vez. A gente viu ela acontecendo com Eva, a gente viu ela acontecendo no livro de Jó, né? Nós começamos aqui a nossa meditação, Satanás perguntando a Jó, perguntando a Deus. Jó realmente teme a Deus, né? Lançando uma dúvida acerca do que Deus tinha falado. E a gente vai ver um outro momento em que essa mesma estratégia se repete, em que Satanás lança dúvida acerca de uma verdade de Deus.
Então, eu queria pedir a você para abrir a sua palavra lá no livro de Mateus, Mateus 4. A tentação de Jesus. Esse momento aqui, gente, é tremendo. Eu espero que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Aleluia. Amém? Vamos lá ler o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 3, igreja, a gente vê novamente a estratégia de Satanás. Jesus estava no deserto, Jesus estava jejuando, Jesus tinha sido levado para lá pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus estava no momento de fortaleza. Não, ele teve fome, ele estava com fome. E foi nesse momento que Satanás chegou para tentar. É por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer pedir. Né, quando a gente era pequeno, a gente brincava de pega-pega, aí corria, e tinha algum momento que a gente ficava cansado. Aí a gente chegava, que era o jogo, né? E dizia: Ó, tô de bandeirinha, viu? Bandeirinha, não pode me pegar agora. Ou então, quando eu tava brincando com gente que era muito mais velha, as pessoas diziam assim: ah, ela é café com leite, né? Café com leite é assim, é porque é mais fraco e não pode ficar todo tempo pegando, né? Tem que dar um desconto. Né? E isso não acontece no reino do Espírito. Não acontece. Não é porque a gente está cansado, ou porque a gente está chateado, ou porque a gente está num momento emocional ruim, ou porque a gente está ocupado com alguma coisa, ou porque a gente tem um trabalho a fazer, ou porque a gente está de férias do nosso trabalho. Não é por nada disso que Satanás deixa de tentar, não. Em resumo, não tem bandeirinha no reino do Espírito. Não tem. Não tem bandeirinha. Sabe? O inimigo da nossa alma, ele tenta e tentará. Porque o propósito dele é matar, roubar e destruir. Então, quanto mais fraco a gente tiver, mais ele vai tentar destruir a nossa vida. Né? O Senhor é que é o arrimo da nossa sorte. O Espírito Santo é que ele derrama em nós unção, livramento, discernimento. A gente pode contar com isso. Mas a gente não pode contar com a bandeirinha de Satanás, porque Jesus estava aqui, ele estava no deserto e ele estava com fome. Ele tinha jejuado e estava com fome. Então, você diz, é tão injusto tentar na hora que ele está assim. Por que Satanás não tentou Jesus quando ele saiu do batismo, quando ele saiu do casamento, das bodas, né? Não foi lá e tentou, porque ele estava forte, com todos os discípulos ali. Não, tentou quando ele estava sozinho, estava com fome, estava no deserto, né? Aí você acha que porque você está se sentindo sozinha, tá? Ou sozinho, porque está no deserto, porque está passando alguma coisa, e Satanás não vem, vem. Vamos vigiar, porque Satanás vem. Nessa hora que ele vem, né? E ele vem fazendo o quê? Ele vem fazendo a mesma coisa que ele faz sempre. Ele vem pegando uma verdade de Deus, lançando dúvidas sobre ela. Então, se existe uma promessa de Deus na minha vida, algo que Deus falou na sua vida, você ouviu uma palavra e recebeu a verdade de Deus, você leu a palavra e tem uma verdade, uma promessa, algo de Deus na sua vida, pode esperar, porque muito provavelmente o inimigo da sua alma vai vir e vai trazer sobre ela uma dúvida, e vai trazer sobre ela questionamentos. Para quê? Para ele saber qual é a palavra que ele não sabe? Não, ele sabe já. Ele sabe já. Para quê? Para fazer você pensar e para fazer você reagir.
Veja bem o que aconteceu. No versículo 3, o tentador se aproxima e diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Aqui ele está lançando uma dúvida, igreja, sobre a filiação de Jesus. Ele está dizendo: se tu és filho de Deus, qual é a verdade? Jesus é filho de Deus, que veio ao mundo para morrer por nós. É principal. Isso aqui é a base. É Jesus saber quem ele é. Ele é o filho de Deus, saber quem ele é e o propósito que ele tem. E Satanás lançou uma dúvida exatamente sobre isso. Se és filho de Deus, faz isso aqui. E no versículo 6, ele repete: e se és filho de... Ele disse: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seus respeitos. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E o que foi que aconteceu aqui? Algo aconteceu. Nesse cenário aqui, algo aconteceu. Por quê? Porque Satanás se dirigiu a Jesus em 3 momentos. 3 momentos. Nos 2 primeiros momentos, ele disse: se tu é filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, faz aquilo. Né? Mas no versículo 9, a gente vê que ele não fez mais isso. No versículo 9, a gente vê que ele mudou a estratégia. Satanás mudou a estratégia. Ele não pergunta mais assim, se és filho de Deus, se não és filho de Deus, o que tu vem fazer aqui. Não. Satanás mudou a estratégia. Você observou isso? Você já tinha observado isso? No versículo 9, Satanás diz assim: olha, eu vou te dar todas as coisas se prostrado me adorares. E o que eu percebi aqui? Quando Satanás perguntou a primeira vez e a segunda vez, igreja, Jesus não teve nenhuma reação. O Senhor Jesus não teve nenhuma reação de dúvida acerca de quem ele era. Jesus não hesitou acerca de quem ele era e do propósito da vida dele. O Senhor Jesus nunca hesitou. Nunca hesitou. O Senhor Jesus: se és filho de Deus, atira-te. Se és filho de Deus, transforma. Se és filho de Deus, mata a tua fome. Se és filho de Deus, tenta o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus não hesitou. Porque está escrito: porque a fé é a firme convicção. É a convicção firme. Tem pessoas que na sua vida, elas recebem uma palavra, recebem uma promessa e ficam ali com aquela fé, com aquela convicção, até que os dias vão passando, e de repente é como aquele versículo diz, né? Vem os ventos, batem as águas e a casa que é edificada começa a ruir. A fé, ela é uma firme convicção constante, igreja. Firme convicção constante. É sem hesitar. Não é como as ondas do mar, igual como a Linda pregou. É como os montes de Sião que não se abalam. Você está crendo como os montes de Sião que não se abalam? Você está crendo como carvalhos de justiça? Você está crendo profundamente? Você está crendo com uma convicção firme? Eu falei para vocês, né, que a fé é a firme confiança. Tem gente que tem uma confiança que não é firme. Hoje em dia, não se fala mais, não se prega mais a fé como uma confiança firme, inabalável. É uma fé, às vezes eu estou com fé, hoje eu estou com fé, amanhã eu não estou, não sei. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos virando a igreja. Nós não, em nome de Jesus, a nova vida não. Você não, eu não, nossa casa não. O mundo está conhecendo a igreja de fé que se abala por todas as coisas, de fé que não é firme, de fé que é hesitante, de fé que quando vem as notícias contrárias, os questionamentos, as dúvidas, ela hesita, que nem Eva, a fé da Eva. Tá com a fé da Eva, é? Vocês estão com a fé da Eva? Não é para ninguém ter a fé da Eva, não. Sabe qual é a fé da Eva? A fé da Eva é aquela assim, que ouviu a palavra, sabe qual é a palavra, até repete qual é a palavra. A Eva ouviu a palavra de Deus. Ouviu diretamente do próprio Deus. Ela sabia reproduzir. Mas quando Satanás perguntou, ele só bastou perguntar. Quando ele lançou a dúvida, ela titubeou.
Ele atacou e ela caiu. Mas não foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. O seu padrão não é a Eva, o seu padrão é Jesus. O seu padrão é o Senhor Jesus. Se és filho de Deus, atira. Não, eu sou. Eu sou. Com licença, sai. Qual foi a... Não, está escrito. Saia da minha frente. Eu sou filho de Deus e pronto. Se és filho de Deus, atira-te. Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Sai da minha frente. Igreja, nós precisamos ter uma fé firme. Nós precisamos ter uma fé baseada no está escrito. Nós precisamos ter uma fé que repreende a Satanás. Sabe por quê? Porque ele lê as nossas reações. O Senhor sonda o nosso pensamento. O Senhor esquadrinha o nosso coração por dentro, por fora. A palavra de Deus diz que a gente nem respondeu. E o Senhor já sabe. Mas Satanás não. Satanás não sabe, não. Ele fica lá, olha, botou ligado, ele fica lá atento, aceso, observando. E ele espera o momento certo. O momento que você está com fome, o momento que você está enfraquecido, o momento que você está ocupado, o momento que está de cabeça cheia. Aí sabe o que ele faz? Ele lança dúvida. Ele lança dúvida. Ele simplesmente pergunta. Existe mesmo essa palavra sobre a sua vida? Deus disse isso? Deus disse que ia fazer isso? Foi Deus quem disse que ia fazer isso? Quando foi que Deus disse que ia fazer isso? Será que o Senhor ainda vai fazer o que ele disse que ia fazer? E ele fica olhando a sua reação. Ele fica olhando a sua reação. Vamos para frente, né? Às vezes a gente pensa erradamente que está sozinho. Aí, outra coisa que eu pensei aqui no meu devocional, né? Tem muita gente que reclama porque acha que está só, porque não tem quem ore com ele, que não tem quem interceda, porque não tem gente perguntando como está, não tem gente ali o tempo todo, ainda mais nessa pandemia, né? Que teve gente que teve que ficar afastado dos familiares e tal. Gente, se a gente crê na palavra e o Senhor abrir o nosso entendimento, a gente tem que perceber que a gente não está só. A gente nunca está só. Talvez as pessoas no mundo estejam até mal acompanhadas, mas sozinhas no mundo nunca também. Por quê? Porque existe todo um contexto, todo um reino espiritual que está contemplando tudo que acontece na Terra. Você quer ver? Quando Satanás lança uma dúvida na vida de alguém, ele fica esperando a reação. E Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Mas é só eles dois que existem? Não é não. Não é não. Existe um mundo espiritual contemplando. Existem milícias de anjos. Existem hostes, potestades, que elas ficam rodando a terra e olhando e vendo a vida que os filhos dos homens levam. Tudo que você faz no oculto, no escondido, no seu quarto, no computador, todas as suas reações, aquilo que você olha, aquilo que a gente prefere. Gente, o reino celestial, ele é muito mais eficiente. O reino dos céus, o mundo espiritual, ele é muito mais eficiente que o Google. Do que as inteligências artificiais, que são orientadas a ficar observando as nossas preferências. Quando você pesquisa uma coisa, então eles acreditam que aquilo ali é a nossa preferência e eles lançam 500 milhões de anúncios sobre aquela coisa que você pesquisou. Às vezes você nem pesquisa, né? Já aconteceu aqui em casa. Você só fala, aí de repente o celular escuta, ele dá uma resposta acerca daquilo que você falou. Poxa, e tem gente que se surpreende, diz assim, essa inteligência artificial é tão, né? Ixi, que coisa assustadora, né? Ela leu, ouviu o que eu falei. Gente, isso acontece o tempo todo, né? O império das trevas e o reino dos céus, eles
eles estão aqui. O reino dos céus estão aguardando o tempo, o dia do Senhor vir. Enquanto no dia do Senhor não vem, os filhos dos homens estão vivendo e tudo está sendo contemplado. Então você não está só. Você não está sozinho nunca. O seu choro à noite, ele é visto. Ele é visto por Deus, sim, todo mundo existe. Ele é visto por Deus, mas ele é visto pelo inimigo da sua alma também. O choro é visto pelo inimigo da sua alma. A murmuração, a má palavra, a reação ruim. Tudo que a gente faz, igreja. Nós precisamos nós precisamos fazer aliança com Deus para viver uma vida íntegra. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus para viver uma vida íntegra na igreja, não. Em casa, não. É dentro da nossa cabeça viver uma vida íntegra o tempo todo. A gente precisa fazer aliança com o Espírito Santo para que ele traga aos nossos membros, ao nosso corpo, à nossa vida, à nossa alma, reações de fé, reações de integridade, para a gente andar como o Senhor Jesus andou. Por quê? Porque nós estamos sendo contemplados o tempo todo. E vai chegar um dia que tudo que está encoberto vai ser revelado. E a palavra de Deus diz, se eu não me engano, é em Lucas 18, que diz: e quando o Filho do Homem vier, porventura, ele achará fé na terra? E a fé na terra que eu estou perguntando nessa noite é: porventura, as suas reações têm sido reações de quem crê? As suas reações diante das afrontas do inimigo têm sido reações de quem crê? Ou ele tem achado em nós a reação da Eva? A reação que abre o espaço para que ele faça um ataque direto e desdiga a palavra que o Senhor disse sobre a nossa vida, e a gente caia na armadilha e coma do fruto e faça exatamente o que a Eva fez. As nossas reações têm que ser a reação de Jesus, igreja. Jovens têm que ter a reação de Jesus, é sem titubear. Homens de Deus, você acha que o lugar onde você anda, o lugar para onde você dirige os seus olhos, você acha que tudo isso daí não é percebido? O inimigo da sua alma, ele lê, o seu Deus lê, o inimigo da sua alma, ele lê também. Você tem um advogado, Jesus. Se você e eu, se nós fizermos algo errado, podemos nos ajoelhar a qualquer hora, a qualquer momento e clamar o sangue de Jesus e pedir perdão e pedir direção de Deus, mas nós precisamos fazer isso e viver vigilantes, porque o inimigo da nossa alma está lendo o que nós estamos fazendo. Olhe, viver uma vida no evangelho sem integridade é muito perigoso. Não faça isso não, em nome de Jesus. Se aliance com Deus nessa noite. Pois bem, eu estava dizendo que o reino celestial, ele está o tempo inteiro vendo, e não é só o Deus, e não é só o inimigo, é não. Vamos lá olhar aqui, voltando para a palavra, né? Mateus capítulo 4. Vamos imaginar. Você imagina... Eu acho que o servidor do céu travou, no versículo 3, né? Porque o Filho de Deus veio para a terra e Satanás se aproximou para tentar ele. E o que acontece? Os anjos e os demônios, todo o corpo celeste, todos os seres das regiões celestiais param e ficam observando ali. E o inimigo se aproxima do Senhor Jesus. Naquele momento lá, você consegue visualizar? No deserto, com fome. E ele diz, né, audaciosamente, ele lança a primeira dúvida: se és filho de Deus, transforma o pão em pedra. E todo mundo agora parou. O que ele vai fazer? Aí o Senhor Jesus dá a resposta: está escrito. E repreende Satanás. E Satanás vai e volta. Aí os anjos, né? Ele vai de novo, e agora? E Satanás diz: se és filho de Deus, atira-te. E o Senhor Jesus responde: está escrito. E Satanás, né? Toma outra. E Satanás vai, imagina agora. Imagina, igreja, imagina, meu povo. Né? Os demônios, os anjos do Senhor. E Satanás vem uma terceira vez.
Imagina os anjos dizendo assim, lá vem ele de novo, ele vai tentar mais uma vez, e Jesus está com fome, e Jesus já está cansado, ele já resistiu 2, será que ele vai resistir mais uma? O que será que ele vai fazer? Então, Satanás mudou a tática, porque quanto a ser filho de Deus, não havia hesitação em Jesus, não havia hesitação, o Satanás mudou. Agora, Satanás chegou e disse assim, olha, pois então, Satanás mostrou o reino dos céus. Gente, ele não mostrou o reino dos céus para quem está com a conta bancária cheia, não. Aliás, desculpe, Satanás mostrou os reinos do mundo. Ele mostrou os reinos do mundo e toda a sua glória para um homem que estava num deserto, com fome, depois de 40 dias de jejum. Não tem aquela piadinha, é a última Coca-Cola do deserto? Pois é, a última Coca-Cola. Um copo d'água no deserto, ele tem muito mais valor do que um copo d'água na bodega, certo? Tem muito mais valor. Então, os anjos devem ter dito, poxa, ele tem a fraqueza do homem, ele está com fome, ele já resistiu 2 vezes, e agora, então tudo para no céu. Tudo para no céu. Todos olham, todos esperam. E Senhor Jesus, e Satanás diz, olha, eu te ofereço o reino dos homens e a sua glória. Só preciso prostrado, me dá uma adoradinha, uma adoraçãozinha. Eu não preciso que tu me adore o ré. Satanás não pediu para Jesus adorar ele por toda a eternidade. Só uma adoradazinha. Todo o reino. Foi o que aconteceu. Todo mundo esperando o que Jesus ia fazer. Aí eu imagino isso aqui na sua vida, na minha vida, sabe? O Senhor Jesus tem algo para fazer, tem uma promessa, tem uma palavra sobre nós. E nós estamos naquele momento difícil, no deserto, com fome, Satanás rodando, e ele vem e lança dúvida, e você tem que reagir. E o Senhor Jesus para olhar qual é a sua reação, qual é a minha reação. E os anjos e os demônios, e todo mundo para e fica esperando a sua reação e a minha reação. E às vezes a gente não tem noção disso, e a gente vai falando, e a gente vai murmurando, e a gente vai reagindo loucamente. Vamos levar as coisas espirituais mais a sério, porque elas são muito reais. São muito reais. Pois bem, vamos lá. No versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Gente, ai meu Deus, eu não imagino qual foi a reação dos anjos, dos demônios, qual foi a repercussão no reino do Espírito dessa resposta de Deus, dessa resposta de Jesus. Eu não imagino. Eu só sei o que está escrito. O que é que está escrito? Está escrito que, com isso, o deixou o diabo. O deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Oh, glória a Deus, oh, glória. Onde é que esses anjos estavam, meu irmão, minha irmã? Onde é que esses anjos estavam? Onde era? Estava esperando a ordem do Senhor, não era não? Esperando para servir, não era não? Não era não? Não era não? Estava esperando, os anjos estavam esperando. Os anjos estavam contemplando e esperando para servir Jesus, quando ele não hesitasse. Aleluia. E na sua vida, na minha vida, onde estão os anjos? Eles estão esperando para cumprir. Para quando o Senhor disser assim, agora vai, agora cumpre, abre a porta, sela a palavra que eu tenho na vida dele, sela a palavra que eu tenho na vida dela. Eles estão esperando, mas eles estão esperando a hora que você vai manifestar a sua fé convicta, a sua fé inabalável, a sua fé que não hesita, a sua fé que não é que nem a Eva. Não sei, ele disse, mas não sei. Não, a sua fé, a fé que repreende Satanás, a fé que repreende a afronta, a fé que repreende o inimigo, a fé que bota o inimigo para correr, a fé que sabe quem é, sabe o propósito da vida, sabe que Deus tem poder para fazer. Eu estou aqui fraco, eu estou aqui com fome, eu estou aqui sozinho, mas eu sei que existe um reino e uma potestade
contemplando a minha atitude. Então, não envergonhe meu Senhor. Amém? Vamos para frente. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a fé que tem estado na sua vida, hein? Aleluia. Vamos voltar lá para o livro de Jó. Ver se eu acho aqui. Estou encerrando, viu, gente? Eu sei que já está demorado, né? Mas estou encerrando. Livro de Jó, no capítulo 1, o Senhor afirmou: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que se desvia do mal. Aleluia, Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Satanás lançou uma dúvida. E eu amo esse livro de Jó, eu acho ele tremendo. Sabe por quê, igreja? Porque 42, tem 42? Sim. 42 capítulos depois, a gente vê a resposta dessa pergunta de Satanás. Aleluia. Jó debalde teme a Deus? Sim. Jó teme a Deus. Essa é a resposta. Jó passou por toda aquela situação, mas ele temia o Senhor. A palavra do Senhor não caiu por terra. A verdade que o Senhor afirmou na vida de Jó não foi quebrada. Então, igreja, a verdade que o Senhor afirmou na vida de Jesus não foi quebrada. A verdade que o Senhor afirmou na vida de Jó não foi quebrada. A verdade que o Senhor, a palavra que Deus tem sobre a sua vida, não precisa ser quebrada. Ela precisa subsistir. A palavra que o Senhor lançou sobre a tua vida, será salvo tu e a tua casa. Ela precisa subsistir. Que você vai ser um homem de Deus, que você vai ser uma mulher de Deus, que você vai ser cheio do Espírito Santo, que você vai ser selado, vai ser salvo, que você vai ser um pregador do Evangelho, que as portas vão se abrir, que eu não sei qual foi a verdade que Deus trouxe para a sua vida. Eu não sei qual é a palavra que tem sobre o seu ministério. Eu só sei que você não pode hesitar. Eu só sei que você não pode deixar de crer. Você precisa conhecer a estratégia de Satanás. E quando você estiver no dia mau, sabe, aquele dia mau, não é do dia da força, é no dia da fraqueza, é no dia da necessidade, é no dia que você tem fome. Jesus teve fome, a gente tem fome também. Jesus foi tentado, a gente será tentado também. Ora, se Satanás foi audacioso suficientemente para tentar o próprio Senhor Jesus, por que ele não seria para tentar a mim e a você? Por que ele não seria audacioso contra a nossa própria vida, igreja? Ele faz isso e ele repete desde o início e ele vai repetir até o fim. Mas a partir de hoje você já sabe. Quando você estiver lá tomando banho e vier aquelas mensagens, será que essa palavra vai se cumprir na tua vida? Eu vou repetir de novo. Será que isso ainda vai acontecer? Será que dá tempo? Mas Deus disse mesmo isso para ti? Mas foi mesmo o Senhor quem disse isso para ti? Quando essas palavras que querem lançar dúvida sobre a verdade de Deus na tua vida vierem, não hesite. Tenha cuidado com a sua reação. Tenha cuidado com o que sai da sua boca. Tenha cuidado com a sua atitude. Porque a fé não é aquela falada. Ah, eu creio, Senhor. Alguém diz uma palavra, eu creio, eu recebo. Amém, aleluia. Em nome de Jesus, não é essa a fé. A fé é aquela que se manifesta na sua atitude. A fé é aquela que se manifesta na sua reação. É aquela que se manifesta no seu modo de agir. A fé é aquele que faz você levantar e agir de acordo com o que você diz que crê. A fé, igreja, ela demanda uma coerência da nossa vida, da nossa rotina. Quem age pela fé, vive pela fé.
Viver pela fé é ter atitudes que são coerentes com aquilo que a gente diz que crê. Amém? Olha só. Por favor, para a gente encerrar, certo? Eu prometo. Vamos abrir a palavra no livro de Marcos. Deixa eu ver se eu anotei. Sim, livro de Marcos. E eu encerro aqui, tá? Capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8. O império das trevas e o reino dos céus ficaram atentos ao que estava acontecendo ali naquele deserto. Por quê? Porque as coisas que aconteciam ali, aqui na terra, no deserto, onde Jesus estava aqui, elas tinham sim repercussão no reino do Espírito. Tinham sim repercussão. A resposta que Jesus dava fez Satanás ser repreendido. E fez que os anjos viessem e o servissem. Não é verdade? A gente leu isso aqui. Então, lembrando, eu disse que a gente não está só. Mesmo que a gente esteja num deserto, a gente não está só. Jesus estava sozinho no deserto. Não estava só. Jesus estava na terra, estava sozinho. Mas o reino dos céus estava contemplando. Você não está sozinho no seu quarto. Não está. Você não está sozinho no seu trabalho. Você não está sozinho no hospital. Você não está sozinho na prisão. Nós não estamos sozinhos. Isso independe de a gente crer ou não crer. Quem crê e quem não crê está sendo contemplado da mesma maneira. Quem crê e quem não crê está sendo acompanhado da mesma maneira. Quem quer e quem não quer, eu quero estar sozinho. Eu não quero ser contemplado. Não olhe para mim, viu, anjo? Não olhe para mim. Não, isso independe da nossa vontade. Independe. É o reino, é a vida espiritual, onde nós estamos submetidos. Aqui nós estamos submetidos, então nós não estamos sós. E as nossas ações e reações, a sua ação e as suas reações às investidas de Satanás, bem como as suas reações às palavras do Espírito Santo, elas geram repercussões no reino do Espírito. Meu convite nessa noite é que, em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir dessa data, né, é um compromisso que eu quero fazer comigo mesmo, que eu acho que toda igreja deveria fazer, né? A partir de hoje, observe atentamente a forma como você está agindo e reagindo pela palavra, amém? Por quê? Por causa do que está escrito aqui no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, vamos ler a partir do versículo 36, está dizendo assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu quero lhe perguntar nessa noite, com base nessa palavra aqui e com base em tudo que a gente falou, né? O que é que pode existir de tão importante nessa terra que vale a pena você perder a sua alma? Porque aqui ele botou num bolo o mundo inteiro, né? Só que aqui na minha porta não vem ninguém me oferecendo o mundo inteiro para negar Jesus, não. Não vem, não. Nunca me ofereceram, não. Assim, a gente viu no capítulo 4 de Mateus, Satanás oferecendo para Jesus a glória do mundo inteiro, para que ele adorasse, né? Mas nunca vieram me oferecer. Aqui, a glória do mundo inteiro, Juliane, para você negar Jesus, não, nunca me ofereceram, não. Nem a metade também, não. Né? 1% da glória do mundo, não. Me ofereceram, assim, uma cadeira especial, um cargo público importante para você negar, também não me oferecer, né? E para você, o que tem sido oferecido? Será que para nós não tem sido oferecido muito pouco? E muitas vezes a gente tem reagido ao modo Eva, né? Por muito pouco, não? Porque esse versículo diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Tem gente que está perdendo a sua alma por muito pouco, né? Não chega nem a ser o mundo inteiro, nem a metade do mundo, nem um pedaço do mundo. Tem gente que está dando a sua alma praticamente de graça para Satanás. Está perdendo a sua alma praticamente de graça, igreja. Sabe? Isso é muito triste. E nós precisamos abrir a boca e falar, e pregar, e buscar, e salvar. Porque ainda que fosse o mundo inteiro, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sempre quando você for ter alguma reação, sempre quando você for fazer alguma escolha de ir ou não ir, de ligar ou não ligar, de assistir ou não assistir, fazer ou não fazer, não sei quais são as opções que são dadas na sua vida, não sei, mas você sabe. E a partir de agora, você sabe, o Senhor sabe, os anjos sabem, o império das trevas inteiro sabe as opções que chegam para você. Mas seja quais forem essas opções, de que adianta você fazer essa opção aqui e perder a sua alma? Versículo 37 diz assim: que daria um homem em troca da sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Você tem a sua alma. Eu tenho a minha. E muitos de nós estão dando a nossa alma por pouco mais ou nada. Aí depois, se você quiser recuperar a sua alma depois que você perdeu, o que, que você vai dar em troca? O que, que você tem para dar em troca da sua alma? Nada. Existe um versículo no livro de Salmos que diz que o preço da alma para a gente é caríssima, caríssima. Ele só foi pago uma vez, porque não dá para pagar duas, porque é muito caro. E aqui no versículo 38, o Senhor diz assim: porque qualquer que nessa geração adúltera, eu acho que esse versículo foi escrito para nós hoje, nessa noite. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu entendi de uma maneira muito clara esse versículo. Porque se você está vivendo aqui na Terra e você, de alguma maneira, reage e envergonha o Evangelho, e se envergonha de ser servo de Deus, e envergonha o Evangelho de Deus, ainda que seja no quarto, escondido, de uma maneira oculta, que ninguém saiba, ainda que isso aconteça dessa maneira, o império das trevas, o reino dos céus estão contemplando. E sabe quem é que está sendo envergonhado por causa da nossa atitude? O Senhor. Nós estamos envergonhando o Senhor. Porque o que Ele espera de nós é que a gente viva cheio do Espírito Santo e lavado pelo sangue de Jesus. E não que a gente viva pecando. Porque quem é comprado pelo sangue de Jesus não vive mais pecando, porque não é escravo do pecado, já pode ser liberto. Então, a gente tem que buscar a libertação para não viver envergonhando o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier na glória com meus santos anjos. Então, um dia, igreja, não vai mais existir essa cortina. Um dia os céus vão se rasgar. Tudo que está oculto vai ser revelado. A gente vai ver como a gente é visto. E o que vai ter sido da nossa vida se a gente tiver passado uma vida dissimulada, sem viver na integridade do Evangelho? Uma vida de Eva. Uma vida de Eva. Então, nessa noite, meus amados irmãos, eu quero chamar você e quero trazer a mim esse compromisso de viver um Evangelho reto, de viver um Evangelho da fé, viver um Evangelho que crê, viver um Evangelho que, ainda que peque, vai encontrar no Senhor perdão e libertação.
E não vai viver de pecado em pecado, vai viver de glória em glória e de fé em fé. Ainda que seja tentado, vai encontrar no Espírito Santo a reação que vai repreender o mal. E ainda que esteja no deserto, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja sozinho, não vai envergonhar o nome do Senhor Jesus. Amém?